Olá! O Notícias da Semana já está no ar e hoje destaca a terceira etapa de audiências públicas do Orçamento Regionalizado. Durante a semana, os deputados realizaram 9 encontros. Dessa vez, as regionais do Planalto Sul e as regionais ao longo do Rio Itajaí definiram as prioridades que serão incluídas na peça orçamentária do ano que vem. Já no plenário da Assembleia, deputados aprovaram a criação do Fundo Estadual de Apoio aos Municípios. Serão 500 milhões de reais provenientes do BNDES que serão divididos entre os municípios catarinenses. Isso e muito mais agora no Notícias da Semana. Fique com a gente! Deputados realizaram esta semana a terceira etapa de audiências públicas do Orçamento Regionalizado. Desta vez, os encontros aconteceram nas regionais do Planalto Sul e nas regionais ao longo do Rio Itajaí. Em cada uma delas foram definidas as prioridades da região para a peça orçamentária do ano que vem. Veja agora quais as demandas foram escolhidas nas regionais de São Joaquim, Lages, Taió e Rio do Sul. A reportagem é de Maria Helena Sares com imagens de Jorge Araújo. O encontro foi na Câmara Municipal e reuniu autoridades e lideranças comunitárias dos 6 municípios da regional. Acho que há um equívoco daqueles que não reforçam esse mecanismo. Nós temos que reforçar a participação popular, reforçar a oportunidade das regiões estarem presentes e darem a sua opinião também. São Joaquim é o maior município da regional. Tem a economia baseada na produção de frutas. É o segundo maior produtor de maçãs do país. A região começa a se destacar pela produção de vinhos de altitude premiados pela alta qualidade. E o clima frio com possibilidade de neve também fortalece o turismo. Mas, ao mesmo tempo, a região é considerada uma das menos desenvolvidas do estado, com pouca infraestrutura. Por isso, a participação popular é importante na hora de definir as prioridades. São os moradores que sabem o que eles mais precisam para o desenvolvimento da região. São obras importantes que o governo pode fazer e vai fazer. Por quê? Porque o Estado vive um grande momento, são 8 bilhões de investimentos. Ou é agora ou nunca. Essas reuniões, esses encontros são extremamente importantes. Claro que muitas das prioridades já são conhecidas dos parlamentares. Mas é sempre fundamental retomar esse diálogo, essa discussão, esse debate com a comunidade representada nessas audiências públicas. Ao final do debate, a população decidiu que devem fazer parte do orçamento do ano que vem o desvio da SC 430 via Urubici pela Avenida Francisco Ghisoni, com pavimentação asfáltica, a implantação do contorno viário de São Joaquim e a elaboração de estudos, projeto e execução de obras de revitalização urbana de toda a região. O segundo encontro desta terceira etapa do orçamento regionalizado foi em Lages no mesmo dia. Autoridades e lideranças comunitárias dos 12 municípios que fazem parte da regional participaram. A Assembleia Legislativa fazendo um papel importante através da Comissão de Finanças, mas liderada por todos os deputados, inclusive com apoio total do presidente da Casa. Estarmos aí nas nossas regiões discutindo o orçamento e fazendo com que tornem realidade as prioridades aqui elencadas. Durante o encontro, os participantes concluíram que, para o desenvolvimento da região de Lages, as 3 ações previstas no Plano Plurianual, que devem ir para o Orçamento Estadual de 2014, são a ampliação e readequação do Hospital e Maternidade Tereza Ramos, a pavimentação da SC 424 no trecho entre Ponte Alta e Otacílio Costa e a construção de ginásios de esportes em escolas de Painel e São José do Cerrito. Em Taió, representantes dos 6 municípios da regional compareceram à Câmara de Vereadores. O deputado Jean Kuhlmann, que representa o Vale do Itajaí, esteve presente e destacou a importância da realização de um número maior de audiências do orçamento regionalizado para que o parlamento se aproxime mais da população. Tanto para a Assembleia Legislativa quanto para o governo do Estado, quanto mais a gente ouve a população, mais perto das pessoas a gente está, menos a gente erra. E quando a gente erra menos, a gente acaba acertando mais e melhorando mais a vida das pessoas.
Das 12 prioridades para a região incluídas em 2011 no Plano Plurianual, 6 já fazem parte do orçamento do Estado. Os participantes tiveram que escolher 3 das outras 6 ações. Querem a terraplenagem, pavimentação e supervisão do acesso entre Taió, Mirim Doce e BR-470. A construção da sede para abrigar a Companhia da Polícia Militar no município de Taió. E a construção de um centro de eventos em Taió. Obras que foram discutidas organizadamente aqui pela sociedade total dos 6 municípios e foi elencadas por ordem de prioridade. E eu acho que ela faz parte do anseio da nossa população. Já em Rio do Sul, o encontro realizado na Câmara de Vereadores reuniu representantes dos 7 municípios que fazem parte da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Rio do Sul é o centro de referência econômico do Alto Vale, por isso é tratada de capital do Alto Vale. Além de ser a maior cidade, é a cidade que conglomera as principais ações do ponto de vista regional, a exemplo da saúde. Ao final da reunião, os participantes definiram como prioridades um convênio para financiamento de serviços de assistência social, proteção social básica e especial de média e alta complexidade, a implantação do sistema SEASA e investimentos em capacitação de pessoal para atendimento das demandas do mercado. Mas os participantes fizeram uma reivindicação. Caso haja revisão do plano plurianual, eles querem trocar uma dessas emendas por outra que consideram mais urgente. É o contorno da cidade de Rio do Sul ligando a SC 350, a 470, porque o trânsito pesado de transporte de carga, principalmente da fábrica de cimento, está entrando dentro da cidade de Rio do Sul e está tumultuando a vida da comunidade. Outro debate que mobilizou autoridades foi o que pôs em discussão o Plano Catarinense de Políticas Públicas sobre Drogas. O encontro foi promovido pela Comissão Parlamentar de Combate e Prevenção às Drogas e reuniu em Florianópolis representantes de 21 municípios. O trabalho do colegiado gestor desta primeira oficina da mesorregião de Florianópolis tem a participação de grandes e pequenas cidades, como conta o secretário de Saúde do município de Chapadão do Lajeado, que fica a 180 quilômetros da capital, possui 2.800 habitantes, mas também sofre com o problema das drogas. A nossa equipe do PSF ela faz um trabalho voltado nas pequenas comunidades do nosso município, levando a informação. O PSF, junto com a equipe do NASF, que é o Núcleo de Apoio da Saúde da Família, vem desenvolvendo esse trabalho de conscientização. Entre as iniciativas catarinenses de prevenção e combate às drogas está o Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, realizado pela Polícia Militar desde 1999 e que já atendeu cerca de 1 milhão de estudantes. A Polícia Militar hoje está atendendo em torno de 85% das escolas, tanto públicas como públicas, estaduais e municipal, e também particular, crianças de 10, 11 anos. Mas a preocupação muito grande é com quem já está envolvida, né? Tanto com drogas lícitas como ilícitas. E veja depois do intervalo, CPI da telefonia móvel expõe déficit de mão de obra no setor em Santa Catarina. Os detalhes em instantes, a gente já volta. A Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública em Passo de Torres para tratar do desassoreamento do canal da Barra do Rio Mampituba, que divide os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O assoreamento tem causado prejuízos à atividade pesqueira, que corresponde a 60% da economia do município. A pesca é a principal atividade econômica do município, cerca de 60%. São 5.200 toneladas de produção por ano. 90% do pescado é levado para o Rio de Janeiro e São Paulo. Mas existem problemas. O assoreamento do rio tem prejudicado e muito a categoria. Eles enfrentam constantemente riscos com a entrada e saída do canal por conta dos bancos de areia. São 260 metros do lado norte e 190 do lado sul. Muitos pescadores já tiveram prejuízos com as embarcações. Outros morreram. A luta é desde 1970. Enquanto está chovendo e o rio está correndo, não existe banco de areia. No momento que para a chuva,
A água salgada vai entrar para dentro do rio e aí então vem trazendo junto com ela a areia e que vai então formando as dunas de areia no meio do rio, no meio da barra, onde fica então, onde os barcos batem, terminam encalhando, alguns virando, né? Então aí é onde começam os acidentes. Temos a pesca um grande desenvolvimento econômico do nosso município e já não foi só prejuízo material, né? Tivemos inúmeras mortes aqui e a gente fica, né, se sente impotente, né, vendo nossos pescadores passarem 20 dias a muitos metros de distância da nossa costa e vindo, às vezes, falecer aqui a poucos metros do nosso rio. A região possui cerca de 700 pescadores. A última dragagem no local aconteceu em 2007. E para que isso acontecesse, foi elaborado um projeto. O superintendente do Ministério da Pesca sugeriu resgatar esse documento para fazer uma avaliação e depois debater com autoridades e comunidade pesqueira. A proposta é resgatar aquele projeto, fazer uma avaliação técnica daquele projeto, já agora na próxima semana, é fazer um orçamento aproximado de quanto custaria essa dragagem emergencial ou a alocação de uma draga definitiva em Pasto e Torres. Depois de levantados todos os problemas, o deputado Dirceu Dreste, presidente da Comissão da Pesca da Assembleia, apresentou os encaminhamentos. Entre eles, a draga para o desassoreamento do rio e o projeto dos moles. Mas não foram só essas as reivindicações. Vamos criar um grupo de trabalho que eles, daqui da comunidade, da Assembleia Legislativa, para discutir com o governo do Estado, com a Secretaria da Agricultura, especialmente com o governador do Estado e com o governo federal. E a falta de mão de obra no serviço de telefonia móvel em Santa Catarina foi o assunto principal da reunião da CPI da telefonia, realizada aqui no Parlamento. A comissão tem o prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 180, para concluir o relatório final sobre a qualidade do serviço no Estado. Dessa vez, os problemas apresentados pelas instituições estavam relacionados principalmente à defasagem de funcionários nas empresas. Hoje, Santa Catarina conta com mais de 8.500.000 assinaturas de telefonia. Já o número de profissionais para atender os usuários nas 4 operadoras com cobertura no estado não chega a 200. Outro agravante é a terceirização dos serviços, que reflete diretamente no atendimento aos consumidores. A pessoa que é atendida quando tem alguma reclamação, alguma coisa a fazer, são pessoas que atendem, né? Mas eles não são empregados diretos da empresa. E o que acontece? Esse empregado, pelo baixo salário e pelos benefícios bastante reduzidos em relação à tomadora, à operadora, eles acabam ficando na empresa 3, 4, 5 meses. Chega em épocas de final de ano, verão, o empregado sai, vai fazer outra atividade. A CPI da telefonia móvel da Assembleia Legislativa está entre as 7 criadas no país para apurar as principais irregularidades cometidas pelas operadoras. A comissão vai poder apresentar algumas propostas para melhorar o atendimento aos usuários, entre elas a suspensão comercial de linhas até que as empresas melhorem a qualidade dos serviços. Na próxima semana, novas instituições vão ser ouvidas para dar embasamento técnico aos trabalhos da CPI. Muitas delas poderão ser úteis na apuração de fatos, na constatação de dados técnicos em levantamentos. É por isso que nós estamos convidando a todos e a todas para fazer com que essa CPI tenha o máximo de segurança, tanto no campo técnico quanto jurídico, e trazer no final dela um resultado melhor do que hoje para o nosso consumidor, ou seja, para o nosso usuário. Já no plenário da Assembleia, deputados aprovaram a criação do Fundo Estadual de Apoio aos Municípios. Serão 500 milhões de reais disponibilizados a fundo perdido para os 295 municípios catarinenses. A discussão sobre o projeto foi longa, mas no final a aprovação aconteceu por unanimidade. Encaminhado pelo governo do estado, o projeto institui o Fundam, Fundo Estadual de Apoio aos Municípios. Serão 500 milhões de reais disponibilizados a fundo perdido para os 295 municípios catarinenses. Os recursos virão de um empréstimo feito pelo estado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Este fundo vai ser gerido pelo BRDE no que tange a análise dos projetos, a fiscalização
das obras e dos equipamentos adquiridos e o pagamento. Vai ser o BRDE que vai proceder a este tipo de trabalho. Para isso vai ser pago essa instituição financeira, o valor está sendo estudado, pode ser algo em torno de 2% a 3% do valor da operação, e a partir da aprovação dessa lei, o governo do estado está autorizado a chamar todos os municípios a apresentar os seus projetos, logicamente dentro dos valores estipulados pelo governador. Durante a tramitação do projeto nas comissões, a bancada do PT apresentou algumas emendas. 2 delas foram aprovadas. Uma determinava que as informações sobre as obras beneficiadas pelo fundo deverão ser publicadas no portal da Transparência do Estado. Outra determina que os juros do empréstimo deverão ser bancados pelo próprio fundo. Uma terceira emenda chegou a ser levada para discussão em plenário, mas foi rejeitada. Apresentamos então em destaque no plenário, e uma delas é que destinava um valor mínimo para cada município do estado de Santa Catarina. Muito se ouve falar, diversos parlamentares, do governador, do vice-governador, mas nós queríamos colocar no corpo da lei para garantir que todo município tivesse acesso pelo menos a R$700 mil, podendo o prefeito também fazer o seu planejamento de qual projeto vai querer para aquele município. A prerrogativa de se definir quem, quanto, como e quando é do governador. Nós, deputados, nós temos que fazer o nosso papel, que é legislar, fiscalizar, sugerir. E veja ainda hoje, regionais do Alto e Médio Vale do Itajaí definem as prioridades para a peça orçamentária do ano que vem. Em instantes, aqui no Notícias da Semana. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli, recebeu nesta semana a visita do arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Jonque. O parlamentar pediu ao religioso que auxilie a marcar uma audiência com o Papa Francisco, que vai estar no Brasil no mês de julho. O presidente da casa solicitou a intervenção do arcebispo de Florianópolis para marcar uma audiência com o Papa durante a Jornada Mundial da Juventude em julho no Rio de Janeiro. O parlamentar quer apresentar ao Sumo Pontífice um material com os dados da beata catarinense Albertina Berkenbrock, considerada padroeira da juventude. O presidente ressaltou ao arcebispo a importância da audiência com o Papa para agilizar o processo de canonização da beata. Há toda uma mobilização aqui na Arquidiocese e em todo o Estado. A expectativa de termos um grande número de catarinenses, de jovens catarinenses participando da Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Aqui da Arquidiocese serão aproximadamente 2.000 jovens, com várias outras dioceses se mobilizando. Eu acho que vamos ter mais de 5.000 catarinenses participando dessa Jornada Mundial, que terá, na figura de Albertina Berkenbrock, uma das padroeiras, né? A nossa beata lá de São Luís, que espero possamos vê-la logo canonizada para ser, de fato, a primeira santa genuinamente catarinense. Eu rezo e torço muito por isso. O arcebispo de Florianópolis se mostrou a favor do pedido do parlamentar catarinense e disse que fará o que for possível para levar a solicitação do presidente da Assembleia Legislativa ao Papa Francisco. Como bom político, ele vê na Jornada Mundial da Juventude, na visita do Papa, uma grande oportunidade de expor a figura da beata Albertina, também de fazer Santa Catarina um pouco mais visível, tornar a região sul também um pouco mais visível. E essa soma de interesse vai ao encontro daquilo que se espera da Igreja, se espera também do governo do Estado, de todo o staff político do Estado. Albertina Berkenbrock nasceu em 1919 em Imaruí, no sul de Santa Catarina. Foi assassinada aos 12 anos de idade, depois de resistir a uma tentativa de estupro. Após a tragédia, a menina ganhou a fama de milagreira. Ela foi considerada mártir por morrer defendendo a castidade. A catarinense foi beatificada pelo Vaticano em 2007. Agora, para ser santificada, terá que ser provado um milagre de sua autoria. Também será importante como uma oportunidade de emprego e renda para o sul do estado, para a região de Imaruí, São Martinho, como aconteceu em Nova Trento com a canonização de Santa Paulina.
Deputados realizaram esta semana a terceira etapa de audiências públicas do Orçamento Regionalizado. Em 5 dias, os deputados percorreram 9 municípios do Planalto Sul e Alto e Médio Vale do Itajaí. No primeiro bloco, nós mostramos as prioridades definidas em 4 regionais. Acompanhe agora as demandas apresentadas pelas regionais Ituporanga, Ibirama, Timbó, Blumenau e Brusque. Nos 4 primeiros debates de junho, o público foi 240% maior que no ano passado. Em comparação com 2012, o número de participantes subiu de 90 para 312 pessoas. Cada comunidade, cada cidade pode colocar suas prioridades e discutir como um coletivo na reunião junto com o secretário regional, junto com os deputados estaduais. E isso vem fortalecendo o orçamento regionalizado e permite não apenas que a reunião seja produtiva, mas também com isso melhora a sistemática de cobrança para que as ações colocadas nesta reunião realmente saiam do papel. Autoridades e lideranças políticas dos 9 municípios que integram a Secretaria de Desenvolvimento Regional participaram da audiência e definiram como ações prioritárias para a região e que devem ser incluídas na Lei Orçamentária Anual do ano que vem a pavimentação da SC 486 no trecho que liga Botuverá a Vidal Ramos, o apoio financeiro para a manutenção e estruturação da UTI do Hospital Bom Jesus e para todos os hospitais da regional e a construção de um presídio regional. A 20ª audiência pública do Orçamento Regionalizado foi em Ibirama. Autoridades e lideranças comunitárias dos 9 municípios da regional participaram. No que diz respeito a elencarmos as necessidades das regiões, que são diferentes por si, e trazer essas necessidades para uma priorização, para mim, o método ele é perfeito. Os moradores definiram como prioridades que serão incluídas no orçamento do ano que vem a pavimentação asfáltica ligando Vitimarsum a Salete, a construção, ampliação e reforma de escolas e a aquisição de alimentos para escolas a partir da agricultura familiar. Em Timbó, a audiência pública foi no auditório de um hotel da cidade, com a participação de representantes dos 7 municípios que integram a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Foi a primeira vez que o município sediou uma audiência do orçamento regionalizado. Antes, a população tinha que se deslocar a Blumenau para debater as prioridades da região. Com a mudança, o número de participantes subiu de 7 para 70 este ano. Nós tivemos um público muito bom, participativo, então Timbó e a região ganhou muito com a presença dos senhores deputados fazendo esta audiência. A comunidade elegeu como prioridades para a região a pavimentação asfáltica ligando o Rio dos Cedros à região dos Lagos, a construção do quartel da Polícia Militar de Indaial e a ampliação da subestação de Indaial. Elas visam buscar o desenvolvimento da nossa região, uma melhor organização dos municípios e eu acredito que elas todas venham a beneficiar não questões de um município só, mas ligadas à região num modo total, né? Em Blumenau, a audiência foi num dos auditórios da FURB. A deputada Ana Paula Lima, representante do Vale do Itajaí no parlamento, destacou a importância do atual momento político, quando a Assembleia Legislativa acaba de aprovar a distribuição de R$500 milhões pelo governo do estado aos municípios catarinenses. Nesses 500 milhões, os prefeitos dos 295 municípios do estado de Santa Catarina apresentam projetos sem nenhuma contrapartida do município, sem nenhuma devolução aos cofres do governo do estado de Santa Catarina e sem nenhuma despesa dos custeios bancários para viabilizar os projetos para esse município. É uma boa notícia, é uma boa nova, os prefeitos estão esperando esses recursos há muito tempo e nós, parlamentares, demos o bom exemplo. De uma maneira célere, aprovamos esses recursos. Os outros parlamentares que representam a região reforçaram a importância da presença da Assembleia Legislativa em Blumenau. Blumenau e a região representa um espaço significativo na economia do estado de Santa Catarina. Aqui nós temos 1 milhão de cidadãos que vivem nessa região e priorizar, de fato, essa pauta, ela se evidencia num exercício democrático, de cidadania, mas também de reivindicação.
Ao final do debate, a comunidade selecionou 3 ações prioritárias a serem incluídas no orçamento do Estado do ano que vem para beneficiar os 5 municípios da região. São elas a implantação do contorno sul de Gaspar, a reabilitação do roteiro rural entre Blumenau e Pomerode, incluindo a Vila Itoupava, e a construção da delegacia de polícia de Gaspar. O encontro de Brusque encerrou a 3ª etapa. Mais de 100 pessoas compareceram à Câmara Municipal e definiram como prioridades para a região a pavimentação da SC 486 no trecho entre Botuverá e Vidal Ramos, a pavimentação asfáltica no trecho ligando o município de Major Gersino a Leoberto Leal e a mais urgente, melhorias e expansão da rede de distribuição de energia elétrica em toda a região. As nossas subestações, elas abastecem Botuverá, Guabiruba principalmente, e a gente está vendo um déficit muito grande de energia e cada vez mais empresas se instalando aqui e menos capacidade de energia. Então, com certeza, essas prioridades que foram colocadas hoje nessa reunião são de suma importância para a nossa região, principalmente para o desenvolvimento das pequenas e médias cidades que aqui fazem parte. Ao final das 9 audiências públicas da 3ª etapa, o balanço da organização foi positivo. Foi registrada a participação de 757 pessoas nos 9 encontros. Em comparação ao ano passado, o aumento do público é de 250%. Que falamos de educação, de saúde, de estradas, de tantas coisas, né, importantes. E nós fazendo nosso papel como deputados estaduais, legítimos representantes que fomos eleitos para isso, incluir uma parte dessas demandas no orçamento e fortalecer ainda mais esse aspecto regional de Santa Catarina, que é essa diversidade que nós temos, que temos que preservar. E o dia 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Para chamar a atenção da população sobre o assunto, a Assembleia Legislativa, através do Fórum Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa, realizou uma série de eventos alusivos à data. O hall do Parlamento Catarinense se transformou em um palco na tarde desta quinta-feira para a apresentação do coral da Faculdade da Maturidade de Palhoça e do grupo de seresta do Núcleo de Estudos da Terceira Idade da Universidade Federal de Santa Catarina. A presidente do Fórum Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa, a deputada Dirce Heiderscheit, usou a tribuna do plenário durante a sessão ordinária desta quinta-feira para discursar sobre a importância da data comemorativa ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Estamos aí com um índice populacional de número de idosos muito grande e uma perspectiva de vida ainda maior. E precisamos sensibilizar toda a sociedade catarinense, a sociedade brasileira, o mundo num todo, para que tenha mais consciência com relação aos nossos idosos. Porque, afinal de contas, os nossos idosos é a nossa biblioteca viva e ambulante. A data de 15 de junho foi instituída como Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa pela Organização das Nações Unidas e pela Organização Mundial da Saúde em 2006. O objetivo é criar uma consciência mundial, social e política de que existe a violência contra as pessoas idosas e de que ela deve ser tratada como uma grave violação dos direitos humanos. A violência contra o idoso é o tema de uma série de audiências públicas que o Fórum Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa está realizando em Santa Catarina. Durante os meses de junho e julho, a presidente do Fórum percorrerá 6 regionais para conscientizar a sociedade sobre o assunto. Nós já fizemos a cidade de Caçador, onde tivemos um público bastante expressivo discutindo esse tema. Fizemos em Xanxerê, iremos a Araranguá, no sul do estado. E Joinville, Blumenau, finalizamos em Florianópolis. Seguindo uma tendência mundial, no Brasil a expectativa de vida da população aumenta a cada ano. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país tem hoje mais de 17 milhões de pessoas idosas. Em Santa Catarina, são cerca de 650 mil. Assim, torna-se necessário pensar sempre em políticas públicas para o bem-estar dessa fatia cada vez maior da população. O Conselho Estadual do Idoso, criado em 1990, é uma entidade que vem trabalhando no estado de Santa Catarina para assegurar os direitos dos que já chegaram à terceira idade.
De acordo com a presidente do Conselho, Rosângela Moraes de Rosa, o número de idosos agredidos no estado é alarmante. Nós estamos com 11% de população idosa neste estado e, em 4 anos, as denúncias de maus tratos dobraram significativamente. E o Notícias vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até semana que vem.